Olá, eu sou Maria Carolina, estudante de psicologia e produtora de conteúdo há mais de 4 anos lá no Instagram. E hoje nós vamos falar sobre sono, um dos temas que eu mais gosto e que são mais negligenciados por aí em psicologia. Geralmente, quando a gente está falando sobre estresse e ansiedade, a gente cuida muito de alimentação e de atividade física, que são coisas que a gente faz enquanto acordadas. A gente tem mais consciência do que está acontecendo. E sono é simplesmente algo fundamental para regular estresse, humor, percepção de fome, percepção sobre si mesmo. A relação que você constrói consigo depende muito da qualidade e da quantidade de horas que você dorme à noite. Vamos falar sobre isso aqui hoje. Primeira coisa fundamental é que a gente precisa ver que nós, como sociedade, estamos dormindo pior. Isso é um fato, não tem como a gente tentar questionar nada disso. E isso tem muito a ver com a luz e com o nosso cérebro. O nosso cérebro simplesmente não acompanhou o progresso da tecnologia e ele não está ainda programado para viver em uma sociedade que tem luz 24 horas. Nosso cérebro simplesmente funciona de acordo com a luz solar. E isso é algo que a gente só deixa passar batido. A luz elétrica traz muito esse fator de produtividade, em que a gente está sempre em modo alerta, a gente nunca descansa. A gente está sempre pensando em alguma coisa, tentando resolver um problema, estamos sempre preocupados e ansiosos. Além disso, nós temos um estilo de vida que realmente corrobora com tudo isso. E a gente ainda faz uso de substâncias como a cafeína, que vai prejudicar ainda mais todo esse processo do sono. Quando a gente olha para todos esses fatores, é simplesmente impossível negar que nós realmente estamos dormindo pior. E a gente precisa começar a olhar para tudo isso em dois aspectos que são fundamentais: qualidade do sono e quantidade de horas. A qualidade diz respeito aos ciclos de sono, coisa que você consegue ver fazendo um exame de polissonografia. Agora, a quantidade é algo mais fácil de se ver e que também é muito mal interpretada. A gente vê pessoas falando que dormem 11, 12 horas como se isso fosse um motivo de orgulho. Mas na verdade isso também mostra que existe algo errado acontecendo. A gente precisa dormir entre 7 e 9 horas. Muitas horas a mais, muitas horas a menos estão sim relacionadas com uma piora da saúde mental. E isso a gente vê em muitos transtornos. A gente costuma falar que pessoas com depressão dormem muito ou elas dormem muito pouco. Pessoas ansiosas passam a noite acordada ou elas dormem além da conta. Agora vamos entrar naquela famosa insônia, mas vamos olhar para ela com o olhar que se deve, porque muitas pessoas que dizem ter insônia, na verdade, têm privação do sono, e são coisas completamente diferentes. Uma insônia vai ser uma dificuldade de dormir, uma dificuldade de pegar no sono e manter este sono, ainda que a pessoa tenha tempo para isso e esteja em um ambiente adequado, um ambiente silencioso e o mais escuro possível. São pessoas que muitas vezes não conseguem dormir porque estão muito ansiosas, têm muitos pensamentos que a deixam alerta, ou pessoas às vezes também muito depressivas e que ficam remoendo questões que a impedem de pegar no sono. Além disso, a insônia pode ser tardia, que é a insônia que é a pessoa que consegue dormir, mas que sempre acorda de madrugada. Em geral, ali pelas 3, 4 horas da manhã, e a pessoa não consegue mais dormir, ou ela só vai dormir depois de algumas horas. Se você está passando por isso aqui, é um fator muito relacionado a questões psicológicas, principalmente ansiedade, estresse e depressão. Já a privação de sono é muito mais uma questão de como a nossa sociedade tem vivido. Nós estamos falando de pessoas que simplesmente não têm tempo para dormir ou não têm um ambiente adequado. A pessoa que tem aquele local muito barulhento, que sempre tem uma luz entrando, sempre tem ali uma distração. Pessoas que trabalham até tarde e que não conseguem voltar para casa e ter este tempo para dormir quando tem que acordar logo cedo. Independente de qual desses dois você esteja sofrendo, os impactos são de um sono de qualidade e quantidade ruim. Estamos falando de impactos e prejuízos na memória, na velocidade do processamento de informações, um humor que vai ficar mais irritável, mais deprimido, uma autopercepção equivocada, são pessoas que se tornam mais autocríticas e pessoas que até começam a ter um entendimento errado sobre a fome. Já reparou que quando você dorme menos ou dorme mal, você tem uma maior necessidade de comer alimentos gordurosos e açucarados? Tá tudo aí junto. E dito tudo isso, a gente vai olhar então o que fazer neste cenário. O fato é que a gente não tem ainda uma grande evidência sobre nenhum medicamento que vai ajudar
muito bem a tratar insônia e privação de sono. O que melhor funciona é a terapia cognitivo-comportamental e nós temos uma partezinha dela específica para trabalhar insônia. Dentro desse tratamento, nós vamos olhar muito para as suas cognições, os seus pensamentos ao redor do sono. A gente vai olhar não só naquele momento em que você deita a cabeça no travesseiro, mas também ao longo do dia. O que tem acontecido que está te fazendo ficar preocupada e em modo alerta constantemente. Independente disso tudo, alguns comportamentos simples podem te ajudar. A higiene do sono é um que funciona muito bem e que vai aí falar sobre a luz ser amarela e não branca, ficar longe de telas, reduzir a intensidade dessas luzes, investir em atividades relaxantes antes de dormir, como uma leitura leve, um banho relaxante, uma conversa com alguém aí que você ama, e também sobre hábitos que vão se manter durante o dia, usar a cama apenas para dormir à noite e ter relações sexuais. Agora, 3 comportamentos que eu adoro falar e que não são tão conhecidos e são mais simples do que a higiene do sono. Vamos lá. Primeiro deles, se expor à luz natural assim que você acordar. Exatamente, você acordou, abre a janela e deixa aquela luz ficar ali no seu rosto. Se você toma um café, toma ele de frente para a janela. Se você faz um exercício em casa, faz o exercício de frente para a janela. Tudo isso vai ajudar a regular o seu relógio biológico, que são mecanismos cerebrais que estão ali colocando o horário em que você vai sentir sono e o horário em que você desperta. O que você faz logo cedo vai impactar lá à noite. Logo cedo, tomar um bom café da manhã. Não pular café da manhã. Muito porque os nossos pequenos rituais vão comandar o nosso cérebro e falar, olha, estamos acordando, estamos dormindo. O café da manhã vai servir como uma higiene do sono da parte do dia. A ideia da higiene do sono é você ter um ambiente e uma série de comportamentos que vão falar para o seu cérebro, olha, estamos relaxando para dormir. A ideia do café da manhã é a mesma coisa, só que ela vai falar para o seu cérebro, tá na hora de acordar. O terceiro ponto é onde a maioria das pessoas erra e justamente por isso a gente precisa estar constantemente reforçando, que é sono não é algo que se repõe, simplesmente não existe isso. Essa coisa de eu dormir mal durante a semana, então no fim de semana eu vou repor este sono, isso não acontece, não existe para o seu cérebro. Tanto que eu sempre gosto de falar, se funcionasse, você não teria que fazer isso constantemente, porque funcionou uma vez e resolveu o problema, não é mesmo? Se você tem uma questão com insônia, com privação de sono, é ainda mais importante que você consiga regular o seu cérebro para que ele durma à noite, que ele respeite essa questão da luz solar. Se você sente uma necessidade de dormir durante o dia, que isso seja uma questão de 20 a 30 minutos e não na sua cama. Lembra do que a gente falou lá na higiene do sono. Cama é para dormir à noite e ter relações sexuais. Não coloca mais coisa ali, porque senão isso também bagunça o seu cérebro. Esse vídeo aqui é sobre rotina. Nós estamos em uma sociedade que simplesmente está bagunçando tudo isso e o nosso cérebro não consegue acompanhar. Mas isso não significa que a solução seja forçar ele a conseguir acompanhar um ritmo que não é saudável. Se você gostou desse conteúdo, aproveita para deixar seu like e comentar aqui qual dúvida você quer que eu tire nas próximas semanas. Também aproveita para me seguir no Instagram, @psi.macarolina, que lá a gente está sempre conversando sobre estresse, ansiedade e um pouco de tudo dessa vida. Te vejo lá.